Numa famosa passagem de Provérbios, capítulo 4, verso 23, Salomão adverte o seu filho a guardar o seu coração com toda vigilância sobre todas as coisas, pois dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida. Então, depois disso, ele passa a dar advertências sobre a boca, os olhos e os pés, nos versos 24 a 27. Mas é o coração que deve ser guardado acima de todas as coisas. Agora, por quê? Não é? Nas Escrituras, a palavra coração é usada mais de 1000 vezes, mas quase nunca se refere ao órgão físico dentro do nosso peito. Por exemplo, um famoso dicionário bíblico do Velho Testamento resume todos os usos do termo coração, mais ou menos assim: é o termo bíblico mais rico e abrangente para a totalidade da natureza interior de um homem. Então, se diz que o coração faz uma ampla gama de coisas na Bíblia. A Bíblia fala do coração fazendo uma ampla gama de coisas, mas todas as suas muitas atividades, a gente podia resumir, elas se enquadram em uma das 3 principais faculdades da alma: a mente, as afeições e a vontade. E o que inclui a mente? A mente inclui os nossos pensamentos, imaginação, fantasias, julgamentos e atitudes. E o que abrange os afetos? São nossas emoções, nossos desejos, nossos anseios e nossas repulsas, não é? E depois a vontade, não é? E o que inclui a vontade? Inclui as nossas escolhas, nossas decisões e nossas motivações. Então, uma vez que nós entendemos que o coração envolve todas essas coisas, fica ainda mais claro por que devemos guardá-lo com toda a vigilância acima de todas as coisas, porque é a coisa mais fundamental a respeito de nós. A gente podia dizer que é o centro de controle de toda a pessoa, não é? Então, de fato, a Bíblia às vezes usa coração como uma espécie de sinônimo para o próprio eu. Por exemplo, em Gênesis 18:5, em Êxodo 9:14, em 1 Pedro 3:4, não é? E nós também precisamos guardar nossos corações com toda a vigilância acima de tudo, porque os nossos corações estão sob constante ataque. Eles são alvo de ataque constante do mundo e do diabo fora de nós, né? O mundo e o diabo. E claro, e também o mais perigoso de todos os inimigos, que é o inimigo interno, que a Bíblia chama de carne, não é? Então, há um traidor dentro de nossos próprios corações, um Judas, não é? Procurando um momento certo, um momento oportuno para nos entregar ao pecado, como Judas entregou Jesus aos romanos e aos fariseus, né? Então, o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo, diz Jeremias, num texto famoso, né? Jeremias 17:9. Então, o coração é como um labirinto insondável, com voltas e reviravoltas sem fim, becos sem saídas, cantos escuros, onde o minotauro, né, nesse labirinto, o minotauro de nosso pecado, a gente poderia dizer, interior, espreita para nos pegar. Então, nós precisamos guardar nossos corações também, porque o Senhor quer nossos corações, como está em Provérbios 23:6. O que é isso, né? Às vezes as pessoas falam muito sobre dar o coração a Deus, e isso é uma linguagem vazia, né? Provérbios 23:6 diz: filho meu, dá-me o teu coração. Então, que maravilhoso e lindo e poderoso incentivo é esse, né? Estamos guardando nossos corações para o nosso Pai, que é a nossa mente, vontade, afetos. E não ficaríamos satisfeitos com nós, por exemplo, não ficaríamos satisfeitos com um casamento em que nosso cônjuge fosse obediente e fiel externamente,
mas internamente desejasse estar com outra pessoa e que seu coração pertencesse a outra pessoa e não a nós. Então por que Deus se contentaria com isso vindo de nós? Então Ele quer nossos corações, quer dizer, Ele quer nossas mentes, nossas afeições e nossas vontades, que é o que compõe o coração. E a totalidade da nossa natureza interior é o que Ele quer e não apenas o nosso comportamento exterior. Como Isaías 29:13 diz. Deus diz: esse povo me honra e se aproxima de mim com sua boca, e eles me honram com seus lábios, enquanto o seu coração está longe de mim. Ou seja, sua vontade, sua mente, suas afeições, etc. O Salmo 51:16 diz: pois tu não tens prazer em sacrifício, ou eu daria a ti. Tu não ficarás satisfeito com uma oferta queimada, Davi diz. Os sacrifícios a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Tu não desprezarás. Então, como então a gente faz, como fazemos esse trabalho vital de guardar nossos corações? O primeiro passo é fazer uma ressonância magnética espiritual, de nossos corações. Um exame profundo. Precisamos conhecer qual é o estado atual de nossos corações, para que a gente possa lidar com os problemas e fraquezas que encontramos. Romanos 12:3 nos diz para pensar em nós mesmos com um julgamento sóbrio. O puritano John Flavel escreveu toda uma obra a respeito desse verso. E em sua exposição de Provérbios 4:23, ele escreve algumas palavras desafiadoras. Na verdade, a obra dele foi uma série de sermões que virou depois um livro. Ele diz: algumas pessoas vivem ou viveram 40 ou 50 anos e mal tiveram uma hora de conversa com seus próprios corações. E ele diz: de todos os trabalhos na vida espiritual, esse é o trabalho mais difícil, mas é o que deve ser mais constante e o mais importante. Então, o trabalho do coração é realmente um trabalho árduo, de guardar o coração e sondar e desordenar os deveres espirituais com um espírito frouxo e desatento. Ele diz: vai custar a nós grandes dores, mas é o que comumente nós fazemos. E ele diz: mas se colocar diante do Senhor e amarrar seus pensamentos frouxos e vãos, com uma atenção constante e séria sobre ele, isso vai lhe custar algo. John Owen, na Mortificação do Pecado, ele aconselha os seus leitores dizendo assim: conheça então o teu próprio coração, embora seja profundo, sonde-o. Embora ele esteja muitas vezes escuro, investigue-o. Embora dê a todas as suas doenças, pecados, o coração dê outros nomes, nomes melhores, hoje em dia então nomes terapêuticos. John Owen diz: apesar dele dar aos seus pecados, às suas doenças, outros nomes, além daquele nome que devia ser dado, não acredite nesses nomes. Então, ao realizarmos uma ressonância magnética espiritual de nossos corações, nós precisamos ter em mente o que é o coração, a totalidade de nossa natureza interior. Então a gente viu então a mente, a vontade e as afeições. E a gente precisa avaliar todas essas três áreas do coração com perguntas diagnósticas de sondagem, assim que a ressonância magnética espiritual do coração é feita, E eu posso sugerir alguns exemplos de como isso deve acontecer. Que perguntas nós devemos fazer, começando essas três partes do coração, Nós começamos pela mente, que são o quê? Pensamentos, atitudes, imaginação, planos, julgamentos
discernimento. Então, a primeira seria: o que você pensa? Você pensa em coisas espirituais, a glória de Deus, a pessoa e a obra de Cristo, o Evangelho da Graça. Esses pensamentos estão sempre em sua mente. Certa vez um famoso pastor fez uma pergunta que eu diria perturbadora, não é? Ele disse: quantos cristãos hoje poderiam sentar-se em uma sala sem recursos, né? Só uma sala e um sofá, e pensar em Jesus Cristo por mais de 5 minutos antes de esgotarem tudo o que tem para pensar? Não é? B. Em que você pensa quando não está focado em tarefas específicas? John Owen, né, o grande puritano, né, talvez o maior de todos, ele chama isso de pensamentos naturais ou pensamentos voluntários. Não é? Eles são como, eu diria, trazendo do John Owen para a linguagem nossa de hoje, né, eles seriam como o protetor de tela que aparece na tela dos nossos computadores quando o computador fica ocioso por mais de alguns minutos. Então aparece telas, às vezes com imagens, enfim, em nossos aparelhos eletrônicos. Agora, que imagem ou que imagens aparecem em tua mente quando você não está ativamente engajado em uma determinada tarefa obrigatória? Ou seja, você não está sendo obrigado a ocupar a mente com um trabalho específico, com um estudo específico. Quando está ocioso, igual a tela do computador, que tela de descanso aparece no computador? Que pensamentos vêm à tua mente quando você não está sendo obrigado a pensar em nada? Aquilo que vem naturalmente. John diz que esses pensamentos fornecem a melhor medida da estrutura de nossas mentes, portanto dos nossos corações. Ou seja, para os quais a mente por sua própria vontade se inclina e normalmente se dirige. Pensamentos que eu não estou sendo obrigado a ter. Eu estou aqui podendo pensar o que quiser e minha mente corre para aqueles pensamentos. Em outras palavras, você pensa em coisas espirituais quando você não é forçado a isso, porque você está num culto, ou porque você está ouvindo o sermão na igreja, ou vendo esse vídeo agora, ou participando de um estudo bíblico. Em momentos que você não está passando de nada disso, quando você fica sem nada para fazer e tua mente pode vagar, ainda assim a tua mente vai para as coisas de Deus ou não? C. Joel também pergunta: você tem pensamentos espirituais abundantes? Ou seja, há pensamentos abundantes espirituais no teu coração? Essas são as perguntas que fazem parte dessa ressonância magnética espiritual do coração, né? Que proporção, John pergunta, de seus pensamentos são espirituais em comparação com os seus pensamentos sobre outras coisas? Aqui está uma maneira muito desafiadora de fazer a pergunta. Os pensamentos espirituais sempre o distraem quando você está envolvido em outras atividades específicas. Todos nós sabemos como é ser distraído por pensamentos terrenos que de repente se intrometem quando a gente está tentando orar ou ler a Bíblia em nossas devoções diárias, ou estamos ouvindo um sermão na igreja. De repente entra um pensamento assim que não tem nada a ver, não é? Um pensamento de coisas que não tem nada a ver. Agora, a pergunta de João é a seguinte: acontece o contrário? Ou seja, você já se pegou pensando no Senhor Jesus enquanto assistia um filme? Ou uma partida de futebol? Ou na sala de aula? Ou numa roda de amigos? Não é? Muitas pessoas me perguntam, às vezes, por que eu faço tanto uso links sobre filmes quando estou pregando, sobre livros, mas é porque quando eu estava vendo o filme, ao olhar para o filme, aqueles pensamentos vieram à minha mente. É sobre isso que John Owen está perguntando. Nesse início de
de ressonância magnética espiritual do coração, né? Você tende predominantemente a ter pensamentos negativos, impiedosos e críticos. Você tem uma tendência a ser crítico. Você tende a assumir os piores motivos dos outros em vez dos melhores. Você dá às pessoas o benefício da dúvida sempre que possível. Você pensa em tudo o que é verdadeiro, honrado, justo, puro, amável, louvável, de boa fama, como Paulo diz em Filipenses 4:8. Ou seja, isso que ele está dizendo descreve as coisas com as quais você preenche sua mente através das coisas que você gosta de ler, assistir, enfim, ouvir. Isso enche a sua mente. F. Você passa muito tempo fantasiando. Não quero dizer coisas que são obviamente pecaminosas, não é? Porque aí já são evidentemente pecaminosas, né? Mas você sonha muito sobre suas circunstâncias serem diferentes. Você constantemente se imagina sendo casado, ou o oposto, né? Sendo solteiro, ou estar em um casamento diferente, ter filhos diferentes, pertencer a uma igreja diferente, ter dons diferentes, um salário ou trabalho diferente. Você se vê regularmente, frequentemente se refugiando nesse mundo de faz de conta. Ou seja, é para lá que sua mente costuma ir, ou vai primeiro quando as coisas estão difíceis? Você começa a fantasiar sobre essas coisas. G. Você nutre pensamentos gananciosos. Você inveja o sucesso, a popularidade ou a utilidade dos outros na vida, no trabalho, no ministerial. H. Essas são as perguntas que nessa primeira parte, né, desse exame, não é? Do coração, não é? Para nós realmente sabermos o estado dele, não é? Nessa ressonância magnética espiritual. H. Seus pensamentos sobre Deus alguma vez o levaram a adorar, louvar e dar graças? Ou seja, para explicar melhor, você já parou no meio da sua leitura bíblica para cantar, orar, louvar a Deus? Porque, igual Paulo, às vezes ele está falando sobre um assunto, de repente ele entra numa doxologia, está falando sobre o pecado do homem ali em Romanos 1, de repente ele, ao Deus bendito eternamente, e começa a adorar. Em segundo lugar, depois de sondar a mente, não é, assim, que faz parte do coração, a segunda coisa são os afetos, as emoções, anseios, desejos e repulsa. Nós temos que fazer perguntas nessa ressonância a respeito disso também para nós mesmos. John Owen, ele descreve as afeições como a sede de toda sinceridade. Ele diz assim, numa obra importante dele: o que quer que os homens finjam com suas afeições, eles realmente são, porque nas afeições a verdade dificilmente pode ser distorcida. Em outras palavras, nós podemos afirmar que adoramos filosofia, não é? Mas ou então nós adoramos ler, passar a noite lendo Tolstói. Mas se em nossos corações realmente nós lemos Tolstói, obrigado, né? Ou se tivermos que ler filosofia, é só porque temos que ler, mas amamos assistir a última temporada de um seriado que está no momento. Joey está dizendo: isso é o que você realmente ama, é ver o seriado, não é?
Porque a afeição de gostar, de se deleitar, ela não mente. Você dizia, eu adoro Tolstói, eu adoro filosofia, ou enfim, qualquer assunto específico, pode ser mentira. Você pode estar enganando deliberadamente ou até tentando enganar a si mesmo, não é? Mas as suas afeições, elas revelam a verdade, não é? Nós somos o que são as nossas afeições. Essa que é a verdade, não é? As afeições são um retrato do que nós somos realmente. Então, John diz que os afetos são como o leme de um navio. Ele diz, quando o mundo tem sua mão em nossas afeições, ou seja, aquilo que está com leme na mão, as nossas afeições são o leme do navio. Quando o mundo tem nossas afeições, ele volta a nossa mente com toda a operosidade, né, interesse da alma para os interesses e preocupações que são do mundo. E é inútil lutar com qualquer coisa que tenha o poder sobre as nossas afeições, à sua disposição. Se aquilo está segurando o leme da nossa vida, que são as nossas afeições, então o navio vai naquela direção. Não é? E é por isso que guardar o coração, porque o coração é composto de mente e depois afeições. É uma obra de John Owen ótima chamada Mente Espiritual. Então os afetos são incrivelmente poderosos e é por isso que devemos guardá-los com zelo. Ao guardar o coração, nós estamos guardando a mente e as afeições. E aqui estão então algumas perguntas para nos ajudar a fazer essa ressonância magnética do coração nessa segunda área do coração. Olhamos a mente, fizemos algumas perguntas básicas, não é? É óbvio que nós precisamos aumentar elas, não é? Para fazer um exame cada vez mais profundo. E depois essa segunda área, que são as afeições. A gente podia começar com a pergunta A. Quais são suas emoções predominantes? Raiva, tristeza, autopiedade, irritabilidade, alegria, deleite, gratidão, ação de graças. Como aquelas pessoas que te conhecem melhor, que têm mais contato contigo, são as próximas. Desculpa. Como eles responderiam a essa pergunta sobre você? Não é? Seus filhos, seu cônjuge diriam que você geralmente é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, ou eles diriam outra coisa? Não é? B. Se uma determinada emoção pecaminosa é predominante em seu coração, você entende por que ela é predominante? Você está conseguindo dominar suas emoções pecaminosas? Certa vez eu conheci um homem que confessou ter um temperamento terrível, mas era um dos homens mais doces que eu conheci. E a razão era que ele havia dominado o seu temperamento. Ele o mortificou todos os dias da sua vida para que ele fosse sufocado pela graça de Deus. E isso é uma ilustração do que Paulo quis dizer quando disse que batia em seu corpo e o escravizava, lá em 1 Coríntios 9, 27. C. Você normalmente luta contra as emoções negativas assim que elas surgem em seu coração? Ou sua atitude padrão é ceder a elas e permitir que seu comportamento e humor sejam governados por elas? D. Você está normalmente emocionalmente equilibrado ou vive para cima e para baixo e em todos os lugares sendo movidos como se estivesse no mar agitado? Você gosta da adoração pública? Se a carne não puder impedir você de frequentar a adoração pública, né, o culto,
ela irá tentar, se ela não puder impedir você de estar, ela tentará torná-la um ritual puramente externo e formal, no qual você se aproxima de Deus apenas com seus lábios. Se você gosta de adoração, você se deleita nela pelas razões certas, ou seja, pelas razões que a Bíblia mostra, ou é só por amizade, companheirismo, amigos, enfim, outras coisas. F. Você sabe como mortificar emoções ímpias e como cultivar as emoções piedosas. G. Você conhece seu tipo de personalidade? Ou seja, você é otimista ou pessimista? Você é um introvertido ou extrovertido? Melancólico, colérico, passivo-agressivo? Isso afeta a forma como nós avaliamos nossos corações. John Owen, ele convida os seus leitores a entenderem seus próprios temperamentos, porque isso os ajudará a apreciar melhor como o pecado e a tentação surgem em suas próprias vidas. Eles vão enxergar melhor. Quando eles conhecem o temperamento deles, eles também conhecem os pecados peculiares dele. Então John Owen diz: aquele que não observa isso completamente, que não é habilidoso no conhecimento de si mesmo, do seu temperamento, ele nunca será desembaraçado de uma tentação ou outra em todos os seus dias, não é? Porque ele, não conhecendo as tentações mais peculiares do seu temperamento, não vai mortificar e não vai estar atento contra elas. Então você pode não conhecer sua própria personalidade, o seu temperamento também, mas você pode ter certeza de que Satanás conhece. E ele nos ataca de acordo com nossas personalidades individuais. Então nós precisamos conhecer nossas disposições, porque nós temos que entender que Satanás as conhece e usa as características delas, né, das nossas disposições, para nos tentar e nos levar a desonrar Deus, ou seja, ele não ter nosso coração, mente, e agora estamos vendo afeições. H. O que te deixa com raiva? O que te deixa mais triste? Ou o que te deixa mais alegre? Muitas vezes ficamos com raiva ou felizes com coisas que não deveríamos. E não ficamos com raiva ou felizes com coisas que deveríamos. Por exemplo, Jonas é um estudo de caso clássico disso, né? Ele estava nas nuvens de alegria com uma planta que cresceu e fez sombra do sol para ele, ou seja, um pequeno conforto. Ele estava nas nuvens, então de repente ele ficou furioso quando um verme veio e destruiu a planta. Ele ficou amargo, mas ele ficou furioso também com a perspectiva de 120 mil mulheres e crianças em nível serem poupados do juízo de Deus. Agora, não é tão típico de nós. Estamos fora de nós, né, fora de controle, com raiva de alguém que nos cortou na estrada, não é? No trânsito, ou com o engarrafamento. E alguns quilômetros depois a gente pode estar com o rádio ligado e ouvir sobre uma atrocidade acontecendo, sei lá na Ucrânia. E a gente só fica, que chato, né? Que triste. Mas não com aquele sentimento. É isso que Jonas expressa. Ficamos exultantes com a perspectiva de um novo episódio do seriado ou de uma nova temporada, mas dificilmente sentimos um traço de alegria quando estamos um dia ou dois do culto querendo nos preparar na expectativa para ele. Às vezes
dificilmente sentimos um traço de alegria quando um amigo é elogiado por algo que nós achamos que a gente faz melhor do que ele, não é? Você vê como é sutil a alegria, a tristeza, a raiva, e como nós devemos estar sempre atentos que tipo de alegria, que tipo de raiva está fluindo em nossos corações, não é? Nessa parte do coração que são as afeições. E como você se sente quando é criticado, repreendido ou corrigido? Você responde bem? Você diz assim: fiéis são as feridas de um amigo, muito obrigado por me ajudar. Ou você pode até dizer as palavras enquanto interiormente está fervendo e indignado. Essas são perguntas que você deve fazer ao seu coração, e seria bobagem você mentir para você mesmo, porque então a ressonância magnética espiritual do seu coração não estaria sendo feita, né? J, o que te deixa com medo? Qual é o seu maior desejo? O que lhe traz mais prazer? Que coisas, se você as perdesse, fariam você sentir que a vida não vale mais a pena ser vivida? Essa é uma boa maneira de discernir o que dá sentido à sua vida, não é? L, sobre o que você mais fala. Quanto tempo você gasta mexendo na internet, lendo romance, redes sociais, hobbies? Esses são bons indicadores de onde estão suas afeições. M, onde você busca consolo quando as coisas ficam difíceis? A geladeira, né, ou o armário de comida, a TV, a palavra de Deus? N, como você se sente quando outras pessoas são elogiadas em vez de você? Você se sente, você se vê sabotando sutilmente o elogio, dizendo que não é bom elogiar, que é perigoso, fingindo estar preocupado com o outro que está sendo elogiado espiritualmente, quando na verdade você estava incomodado com o elogio que o outro está recebendo? E você começa sutilmente a plantar uma sementinha de negatividade? Ou você se alegra tanto com a pessoa que está elogiando, como também com a pessoa que é elogiada? Essas são as várias perguntas que você deve fazer ao seu coração, fazendo uma ressonância magnética, espiritual do seu coração. Então a gente viu das três partes que compõem o coração, a gente viu a mente, as afeições, e tem a terceira parte, que também deve fazer parte dessa ressonância magnética espiritual do coração, né? Que é a vontade, que é composta das nossas escolhas, ações, decisões, motivações, motivos. E quais seriam as perguntas nessa ressonância? Essas são só poucas perguntas, né? Todos devem aprofundar isso. Você sabe algo sobre a luta de Paulo em Romanos 7? Ele diz: portanto, acho que é uma lei que, quando quero fazer o certo, o mal está sempre por perto. Não é? Sempre perto. Pois tenho prazer na lei de Deus no íntimo do meu ser, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, do meu desejo, da minha vontade, me tornando cativo à lei do pecado que habita em meus membros. Acho que é verso 21 em diante. B, você consistentemente faz escolhas sábias ou tolas? Já que a gente está falando agora da vontade, né? Enfim. C, você reflete conscientemente sobre por que você toma as decisões que toma? Ou seja, você reflete: por que eu escolhi isso hoje? Por que eu escolhi aquilo? Por que meu dia foi composto por essas escolhas? D, você regularmente vai contra a sua consciência? Ou
seja, a consciência diz que algo está errado, mas você continua indo naquela direção. Ela diz que você não devia falar isso, mas você fala. Ela diz que você não devia falar daquela pessoa, mas você fala assim mesmo. Ou seja, você regularmente vai contra a sua consciência. Você diria que está mais ou menos maleável olhando dos últimos 5 anos para cá. Ou seja, você está cometendo pecados agora que teriam te perturbado profundamente 5 anos atrás, mas que agora não está te perturbando mais. Então você está se tornando mais duro. Ou você está agora, olhando para os últimos 5 anos, um pecado que antes te afetava menos, agora te afeta mais. Então você está se tornando mais sensível, não é? E a sua consciência está funcionando mais de maneira adequada, se ela está sendo instruída pela palavra de Deus. Sua consciência está sendo moldada e informada pela palavra de Deus. Porque nossas consciências podem ser informadas, por exemplo, pelo legalismo. Você pode sentir, a consciência pode te acusar de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E você pode se sentir culpado de coisas que você não devia sentir. Mas isso é nossa responsabilidade, porque nossa consciência deve ser moldada e informada pela palavra de Deus. Então a questão é, sua consciência está sendo moldada e formada pela palavra de Deus? Quanto você ora em segredo? Esse é um bom teste para o nosso coração. Não quanto você ora em público, ou numa reunião de oração, ou na igreja, mas quando é só você e Deus. Alguém certa vez disse que o que um homem é sozinho, de joelhos diante de Deus, isso ele é e nada mais. Não é? A oração secreta não tem valor monetário. Ninguém sabe se você está orando ou não, exceto você e Deus. Não é? E se há afeição de deleite naquilo ou não. Não é? Quando você peca ou descobre algo em seu coração ou vida que é pecaminoso, é sua prática normal arrepender-se imediatamente ou não? Você conscientemente testa os seus motivos. Você se pergunta se está agindo pelo desejo da glória de Deus ou do louvor dos homens. Você testa o seu motivo em vez de só partir já do princípio que os seus motivos são corretos. Nossos motivos sempre serão misturados até certo ponto. Mas nós queremos garantir que sejam os mais puros possível, né, nesse mundo. Então, o trabalho do coração é realmente um trabalho árduo, como John Flavel disse. Martyn Lloyd-Jones ele tinha um aviso que é salutar quando se trata desse tipo de exame profundo de nossos corações. Ele alertou que você precisa saber se tende à introspecção exagerada ao realizar essa avaliação. Um homem introspectivo exageradamente provavelmente poderia passar o dia todo, todos os dias, sem fazer nada além de olhar para dentro de si mesmo, não é? Enquanto alguém no extremo oposto do espectro, não é? Alguém não introspectivo assim, poderia dar uma rápida olhada nessa lista de perguntas, por exemplo, que a gente deu aqui, só como exemplo, e continuar no seu dia. Não é? Mas eu suspeito que o perigo prático para a maioria, a grande maioria das pessoas, não é esse excesso de ser introspectivo demais. O grande problema prático, o grande perigo da maioria de nós é que não dedicamos tempo, pensamento e esforços suficientes para trabalhar honestamente com esse tipo de questão. Os nossos corações são enganosos, mas Deus conhece nossos corações de dentro para fora. E Ele fez novos os nossos corações. Então, o labirinto pertence a Ele agora e Ele está gradualmente remodelando esse labirinto em um belo lugar onde o pecado não pode se esconder. Antes, nosso coração era aquele labirinto tão
complexo, que o pecado se esconde de várias formas. Mas agora o nosso coração pertence a Deus. Ele está remodelando ele de tal maneira que cada vez vai ficando mais difícil o pecado se esconder. Se você quiser conhecer o verdadeiro estado do seu coração, você tem, então, é óbvio, o Deus que dá um princípio novo e Deus que habita em nós, nos ajudando. Então, Davi, por exemplo, no Salmo 139, ele pede: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau, em meus pensamentos, em minhas afeições, em minha vontade. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E você vê que ele era alguém que sabia que só Deus pode nos ajudar finalmente nesse exame que deve ser contínuo, à medida que Salomão diz para nós sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, mente, afeições e vontade, não é? Mas nós temos que entender que uma ressonância magnética, tanto a que a gente faz no nosso corpo por qualquer tipo de necessidade, ou uma ressonância magnética espiritual, só pode revelar, não pode reparar, não é? Quando a gente faz uma ressonância magnética, a ressonância magnética diz o que está lá, mas não cura. E também a ressonância magnética espiritual dos nossos corações não curam nada em nosso coração, não é? Está envolvido então em guardar os nossos corações, começa com essa ressonância magnética espiritual. Mas uma vez que nós tenhamos os resultados da nossa varredura, do nosso exame da ressonância magnética, como nós lidamos com os problemas que essa ressonância e as várias outras que faremos durante a vida, continuamos fazendo, né? Como é que a gente lida com o problema que a ressonância expõe? Vamos supor que você tenha feito isso e agora tem os resultados. Você tenha feito todas essas perguntas e tenha sido honesto, né, em olhar todas essas coisas. O que você faz agora? A resposta não é nenhum segredo esotérico disponível apenas para alguns iniciados, não é? Na verdade, a resposta é o ABC da vida cristã. O tratamento é arrependimento e fé. E devemos fazer ambos de todo o coração. Então, o que é arrependimento? Arrepender-se de todo o coração significa arrepender-se com a mente, os afetos e a vontade, já que a gente disse que coração é composto pela mente, afetos e vontade. Se arrepender de todo o coração envolve arrepender-se com a mente, mas também com os afetos e também com a vontade. O breve Catecismo de Westminster explica isso de maneira clara na pergunta 87. Ele diz assim, a pergunta é: o que é o arrependimento para a vida? E a resposta é que o arrependimento para a vida é uma graça salvadora, o Catecismo diz, pela qual um pecador, devido a um verdadeiro senso de seu pecado, ou seja, por causa de uma ressonância como essa, e a apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, com tristeza, primeiro o senso, depois tristeza e ódio do seu pecado, volta-se, agora já estamos na terceira coisa, né? Dele para Deus, do pecado para Deus, com pleno propósito de se esforçar por uma nova obediência. Então você vê que nessa resposta, você vê que está o arrependimento de todo o coração, porque envolve mente, afeição e vontade. A mente de um verdadeiro senso de seu pecado e apreensão da misericórdia de Deus em Cristo. Então o primeiro passo no arrependimento é reconhecer nosso pecado como ele realmente fazer uma ressonância magnética espiritual do coração e não racionalizar, não é? E confessá-lo ao Senhor e às vezes, em algumas vezes, né, contra quem nós pecamos, se esse for o caso. Então significa chamar o pecado do que realmente é, olhar o resultado do exame.
Não adianta ir lá fazer uma ressonância magnética e o médico vê lá um tumor, um problema grave na coluna e falar que é outra coisa. Não é? Ou seja, uma ofensa contra o Deus Santo. Nós não o disfarçamos, não o desculpamos, não o atenuamos, não damos outro nome. Nós o vemos em toda a sua horrível feiura e o reconhecemos diante de Deus. Então, o arrependimento do teu coração envolve primeiro isso, né? A mente. E depois, porque o coração é composto de mente, afetos e vontade. Depois os afetos. Na resposta lá do catecismo, com pesar e ódio pelo seu pecado. Então, o verdadeiro arrependimento, ele nunca é apenas uma atividade mental. De, olha, é verdade isso aqui e tal. Não basta reconhecer que pecamos ou descrever nossos pecados de maneira precisa, como a Bíblia faz. A gente não olha para os nossos pecados com um distanciamento clínico, como se estivéssemos observando um vírus, não é, desagradável sob o microscópio, como se nós fôssemos só a vítima de um vírus. Nosso conhecimento de nosso pecado deve afligir as profundezas da nossa alma. Mas mesmo isso não é suficiente, não é? Há um último elemento decisivo e essencial do arrependimento de todo o coração, que é a vontade, já que coração envolve a mente, os afetos e a vontade. Então, esses três elementos devem estar lá. E é por isso que na resposta diz: o arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual um pecador se volta do pecado para Deus, com pleno propósito de se esforçar por uma nova obediência. Ou seja, o verdadeiro arrependimento inevitavelmente leva a uma reviravolta quando nos afastamos de pecar e buscar a justiça, buscar a obediência. Então, o arrependimento nunca é apenas parar de fazer o que Deus proíbe, mas fazer o que Deus ordena de maneira oposta àquele pecado. Nós nos despojamos do velho eu e nos vestimos do novo. Seria inútil só deixar de fazer algo sem fazer aquilo que é o oposto àquilo, né? Que é a obediência realmente. Seria como se despojar do velho e não se revestir do novo. Então nós mortificamos o pecado e damos vida à justiça. Isso reflete a dinâmica da obra salvadora de Cristo pelos pecadores, não é? Apenas Jesus Cristo morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida. Então nós morremos para o pecado nele e somos vivificados para a justiça. Então, quando encontramos pecado em nossos corações, por uma ressonância magnética espiritual, né, como vimos, olhando a mente, os afetos e a vontade, ou seja, o coração, pela graça de Deus nós nos arrependemos dele, nos afastamos dele com tristeza e ódio e buscamos o oposto, o seu oposto, que é a obediência. Então a primeira parte é essa, a segunda é fé. Não é? É somente por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, confiando totalmente nele, que nós podemos mortificar os pecados que encontramos em nosso coração e fazer o fruto da retidão crescer e florescer. Então a fé não é apenas para o começo da vida, como se Deus nos aceitasse quando cremos, mas depois nos enviasse para sermos santos por nossa própria conta, ou voltarmos para a lei. Não é? Nosso crescimento em santidade também é obra dele, como o início. Não é? Então, como Filipenses 2,13 diz, é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar de acordo com sua boa vontade. Agora, como isso se parece na prática? Somos chamados a acreditar com o nosso coração. Da maneira que somos chamados a nos arrepender com o nosso coração, que envolve a nossa mente,
nossos afetos e a nossa vontade, nós também somos chamados a crer com o coração. E isso requer o quê? Nossa mente, afetos e vontade, porque é isso que é o coração. Então, fé envolve a mente. Os teólogos, eles chamam esse aspecto da fé pelo termo latino notitia. Ou seja, existem certas verdades que nós precisamos saber, entender, pensar e acreditar que sejam verdadeiras. Mas não podemos acreditar no que nós não sabemos ou no que nós não entendemos, não é? Então, à medida que nos arrependemos das áreas em nossos corações onde descobrimos o pecado, nós precisamos acreditar especialmente no que as Escrituras dizem sobre o nosso grande Salvador. Nós precisamos acreditar em nossas mentes, por exemplo, que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Salvador dos pecadores, que ele veio do céu à terra para viver a vida de perfeita obediência, que nós não podemos viver, que ele assumiu um corpo e uma alma verdadeiramente humanos, que Jesus tinha um coração humano real e que ele o guardou perfeitamente a cada instante da sua vida, dia após dia, minuto após minuto. Em sua mente, ele só pensava pensamentos verdadeiros, amáveis, de boa fama, né? E pensamentos verdadeiros e precisos sobre Deus. Pensamentos verdadeiros e precisos sobre ele mesmo e pensamentos verdadeiros e precisos sobre os outros. Ele era cheio de sabedoria e discernimento. Ele nunca fez um julgamento errado sobre nada. Precisamos acreditar que suas afeições eram perfeitas, que a lei do Senhor era seu principal deleite e que ele amava o Senhor de todo o coração, alma, mente e força e amava o próximo como a si mesmo. Que com sua vontade ele obedeceu a todos os mandamentos de Deus perfeitamente. Que ele nunca fez nada, nem pensou nada, nem disse nada e nem nunca sentiu algo que não fosse perfeitamente bom e correto e santo. Não é? Que ele sempre fez, falou, pensou, sentiu e desejou o que era perfeitamente correto. Não é? Que ele alegremente submeteu sua vontade à do seu Pai. Precisamos acreditar que ele manteve seu coração puro em todas as várias épocas da sua vida. Quando ele foi em todas as idades, não é? Em todas as situações, quando ele foi caluniado e perseguido por seus inimigos, quando homens pecadores tentavam prendê-lo com suas palavras e astúcia, quando estava exausto, quando foi traído, quando foi abandonado, quando foi dominado pela dor até a morte, quando estava pendurado na cruz em indizível e insondável angústia na alma por ter sido abandonado, estar debaixo da ira, né, suportando toda a força infinita da ira de Deus contra os pecados do seu povo eleito, cuja culpa ele carregava, que ele foi tentado dessas maneiras, assim, de fora. Ele nunca teve um desejo mau. Portanto, quando diz que nós somos pecados de duas formas, a grande parte dos nossos da nossa tentação vem da nossa própria concupiscência, do nosso próprio coração, de dentro de nós, da nossa carne caída. Jesus nunca foi tentado assim porque ele não tinha concupiscência, não é? O próprio desejo pecaminoso é pecado, não é? E é óbvio que, mas todas essas coisas externas tentavam tirá-lo de honrar a Deus. Só nesse sentido externo ele foi tentado, mas foi perfeito. B. Precisamos crer que Jesus Cristo morreu a morte que nós merecíamos. Isso não é um jogo, né? Muitas pessoas às vezes dizem que Jesus morreu a morte que eu merecia, mas quando alguém morre perdido, ele acha que aquela pessoa não devia morrer perdido. Ou seja, na verdade, então a gente acha que a gente também não merecia estar perdido, porque na prática a gente fala isso, mas achávamos que todo mundo merecia ser salvo, não é? Principalmente se nós gostarmos das pessoas. Falamos que ninguém merece que Deus os salve, mas achamos que merecia. Então não acreditamos na graça realmente. Então precisamos crer que na cruz toda a culpa de nossos corações perversos
enganosos foi realmente imputada a ele. E toda a falha em manter os nossos corações perfeitos, né? Ou seja, todo o pensamento mal, toda a fantasia impura, todo o desejo pecaminoso, todo o sentimento invejoso, todo o ato e palavra, todas as coisas que deveriam ter sido puras e não foram, tudo que devia ter sido sentido e que eu não senti, tudo que eu devia desejar que eu não desejei, mas agi pelo contrário, desejei e senti de forma oposta. Jesus Cristo levou a culpa de tudo isso, expiou tudo por seu sangue na cruz. Deus, o Pai, puniu seu Filho com sua ira infinita, como se o seu coração fosse o coração dele. Não é? Como se tudo aquilo que o meu coração fez, mente, afeições e vontade, realmente o coração dele tivesse feito. Então ele recebeu a ira. Se nós precisamos acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, vitorioso e vindicado, e que ele ascendeu à direita do Pai para derramar então o Espírito Santo para habitar em nós e nos capacitar a viver para a sua glória. Precisamos acreditar nas doutrinas da graça, da salvação. Não é? Então estas são apenas algumas das verdades que nós precisamos especialmente fixar em nossas mentes, naquilo que é a fé. Não é? Mas a crença puramente mental na notícia, que é a verdade, que são essas verdades, não é suficiente, porque a fé é de todo o coração. Tem que ter a mente, mas tem que ter também os afetos. Não apenas, então, em segundo lugar, acreditamos que essas coisas são verdadeiras com nossas mentes, porque isso o diabo faz. Nós precisamos abraçar essas verdades com nossas afeições. Então o termo teológico para esse elemento da fé é ascensus. Então, ao meditarmos nessas gloriosas realidades, nessas maravilhosas verdades, nossas emoções, afetos são estimulados e acreditamos que elas são verdadeiras, gerando o quê? Alegria, deleite, amor, gratidão pela misericórdia, pela graça de Deus, alegria indizível e cheia de glória. Nós não damos só o assentimento, o consentimento intelectual de que essas coisas são verdade. Nossas afeições são despertadas. A fé é todo o coração. Mente, depois notícia, depois afetos, afeições, ascensos. Né? Então, almas cheias de alegria por causa dessa verdade. Mas isso ainda não é o suficiente. Isso ainda não descreve o que é a fé. Da mesma maneira que arrependimento tinha que ter mente, afetos, afeições e vontade, a verdadeira fé também. Porque o coração é composto dessas três coisas. Então a última coisa é vontade. A fé que vem do coração não apenas carrega a mente e as afeições, mas move a vontade de confiar em Cristo e depender dele. Os teólogos eles chamam isso de fidúcia. Precisamos exercer fé em Jesus Cristo como Salvador. Ou seja, então nós temos o entendimento, a notícia, as afeições, e só depois a vontade age. É por isso que você vê que a fé é um dom de Deus, não é só um assentimento intelectual. Então nós precisamos confiar que todas as promessas que Deus fez são nossas em Cristo. Precisamos confiar nele para levar nossa culpa e nos dar sua justiça. Precisamos confiar que ele lidou com nossos corações culpados e que todos os pecados se foram. Nós fomos verdadeiramente perdoados. E isso nos impulsiona, isso nos constrange a obedecer. É o que Paulo diz. Você vê, não a lei, é a verdadeira fé. Então, que é um dom de Deus, porque a verdadeira fé envolve todo o coração, como o arrependimento.
Então, é um pouco como alguém que está gravemente doente e precisa de uma grande cirurgia dolorosa. E eles podem ter o quê? A notícia. Eles acreditam que estão doentes e que a cirurgia é necessária, é a única opção. Então eles podem ler muito a respeito disso, ler tudo o que há para ler sobre sua condição, sua doença e sobre a cirurgia, e eles acreditarem que a cirurgia realmente é o que vai sarar eles. Eles podem acreditar que o cirurgião é qualificado e competente para realizar a cirurgia. E depois da notícia, eles podem ter ascensos, não é? Ou seja, eles odeiam estar doentes, eles não gostam da doença, desejam estar bem. E o pensamento de fazer a cirurgia e ser curado, só de pensar em ficar curado os enche de alegria. Mas essas duas coisas, notícia e ascensos do mundo, não vai servir de nada para eles, a menos que eles entrem na sala de operação e confiem sua vida nas mãos do médico, do cirurgião. Ou seja, isso é a fidúcia. Só a fidúcia os salvará. Só a notícia e o ascensos não vai fazer nada. Não é? Então, notícia e ascensos devem vir primeiro, mas não o salvarão a menos que esse terceiro e crucial aspecto da fé, que é de todo o coração, entre em jogo. Então a pergunta é: você está exercendo fé em toda a sua plenitude? Notícia, ascensos e fidúcia, não é? Você crê de todo o coração? Você está confiando na perfeita obediência do coração de Jesus Cristo? Você está confiando todos os dias que Ele o torna justo aos olhos de Deus e nunca em nada que você mesmo possa fazer para ser aceito diante de Deus, sem justiça própria, como o apóstolo Paulo diz, a justiça que vem pela graça em Cristo e nenhuma justiça própria? Você está confiando em seu poder para vencer o pecado e a tentação? Então, defina sua fé especialmente, coloque firme na morte de Cristo, em Jesus como Cordeiro que foi morto. A morte do pecado em nós vem através da morte de Cristo. Nós morremos com Ele. Ele morreu para destruir a carne. Quaisquer que sejam as tentações que você enfrenta, Jesus morreu para destruí-las, todas elas. Não é? Então, arrependimento e fé, não é? De todo o coração, mente, afeições e vontade. É assim que nos tornamos cristãos na conversão. E é assim que continuamos como cristãos ao longo de nossas vidas até o fim. Quando então não teremos mais pecados dos quais nos arrepender e andaremos por vista e não mais por fé. Não é? Então, aí está a ressonância magnética dos nossos corações, espiritual, e o que nós devemos fazer com os resultados. E isso devemos fazer continuamente. É assim que nós vamos crescendo de um grau de glória para outro grau de glória. E é isso que evidencia que nós somos novas criaturas. E é isso que Salomão estava dizendo naquele pequeno verso. Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Então esse verso é um grande resumo da nossa vida, não é? Do que deve ser a nossa vida. E nós devemos olhar todos esses aspectos continuamente, alegres de que Deus está operando em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém, queridos? Amém.